Meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia na paz do Senhor. Amém? Agradecemos a Deus por esse dia, porque a gente já viveu nessa manhã. Podemos estar reunidos na escola bíblica dominical, estudando a palavra do Senhor, refletindo naquilo que Deus ele nos oportuniza a refletir, e com certeza chegamos nesse momento aqui já cheios, não é? Da graça do Senhor, do seu cuidado, do seu amor, do seu zelo em nossos corações. E vamos à meditação da palavra do Senhor, e desta feita nós vamos refletir no texto que está como aí projetado, no Evangelho de João, e eu queria lhe pedir a gentileza de deixar a sua Bíblia aberta, no capítulo 13 do Evangelho de João, e nós vamos fazer a leitura dos versos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Nós vamos refletir na palavra do Senhor, naquilo que as palavras de Cristo nos traz como elevo, como ensino, como direção. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Queridos, entre a década de 60, mais precisamente 1964, até cerca de 1985, o nosso país ele experimentou um trecho de sua história muito peculiar, uma forma de governo, digamos assim, diferente ao que a gente tem costume hoje, e foi um período de muita efervescência social no campo da ideologia, no campo da política, no campo da vivência em sociedade. E na década de 1970, talvez distante para alguns de nós aqui, mas ainda vivo na memória de outros aqui que está no templo e também que cultua pela internet, nós vimos que um compositor nordestino, cearense, da cidade de Sobral, ele, em forma de protesto, e querendo trazer a sociedade brasileira a uma reflexão, tentando produzir uma reflexão ao tempo que a sociedade brasileira ela estava vivendo, ele cria uma canção e nessa canção ele insere uma crítica à realidade que ele presenciava, aquilo que ele entendia, e nas suas palavras essa crítica era uma crítica dura, uma crítica, na palavra dele, uma crítica ácida inclusive. O compositor nordestino, cearense, sobralense, Belchior, ele cria uma música que tem por título Como Nossos Pais. E nessa música, no tempo que as músicas ainda refletiam alguma coisa, fazia algum tipo de reflexão, porque hoje a reflexão ou é nenhuma ou é praticamente zero, e a gente consome muito disso, infelizmente. Ele faz uso da sua arte, da produção artística dele, para chamar, ainda que de maneira um tanto quanto velada, não tão clara, mas simbolizada, a atitude e a ação de buscar trazer a reflexão da sociedade quanto ao contexto que ela estava vivendo. E o que ele tanto via nessa realidade que o país experimentava, e ele faz questão de trazer para o contexto da música, da letra da música que ele criou, era que ele via, olhava a realidade e ele se incomodava, ele se inquietava em ver a juventude de sua época, a juventude que ele testemunhava daquela geração, com uma postura extremamente passiva, silenciosa, descompromissada e cabisbaixa frente à realidade que o país estava vivendo. Para ele, aqueles jovens um dia estiveram nas ruas protestando, levantando bandeira, se colocando, se posicionando, e agora eles estavam silenciados, passivos, totalmente descompromissados com a realidade que eles estavam vivendo.
Só para deixar mais claro, esse período que ele faz essa música, nós vivíamos o que para uns era o regime militar e para outros a ditadura militar. E eu falo assim para agradar os dois grupos. Estamos num país extremamente polarizado e a gente precisa ter cuidado quando a gente vai andar nesses meandros. E para alguns era o período do regime militar, para outros a ditadura militar. Os irmãos fiquem à vontade de entender como os irmãos achem mais interessante. E ele criticava essa realidade, porque na visão desse compositor, o governo militar, o Brasil era governado por um governo que procurava ter uma ação muito forte no contexto da vida em sociedade. Não só cobrando impostos, não só taxando, não só trazendo políticas que sejam sociais ou de qualquer ordem que for, mas ele entrava em realidades muito mais íntimas, mais particulares da vida em sociedade. E para ele isso era sinônimo de opressão, violência, agressão, de abuso, de censura. E no início de quando esse governo se instala, no ano de 64, ele vê que os jovens naquele momento, eles se levantam contra isso com aquele espírito, com aquele ímpeto de criticar e não aceitar aquilo que era imposto, segundo o entendimento deles, de maneira equivocada. Mas agora ele entende que aquele povo, ele estava, embora críticos, embora ainda entendendo que muito precisava mudar, mas eles estavam passivos, acomodados, conformados com a realidade que um dia eles criticaram. Isso desanima, de certa forma, o compositor, e ele chama esses jovens, ele chama aquela geração que ele presenciava, que ele testemunhava, a uma realidade diferente. Ele tenta chamar a atenção, mas aquilo que ele enxerga é tão forte que na canção ele conclui que aqueles jovens, embora um dia críticos, ainda vivem, embora sejam os mesmos como os seus pais. O que esse pensamento trazido por esse compositor nessa música tem a ver com o texto que nós acabamos de ler, as palavras de Jesus diretamente trazidas a nós? É que esse texto que Jesus nos falou, ou esse texto que João, o evangelista João, fez questão de fixar e nos trazer ao conhecimento hoje, desse diálogo, desse discurso, dessa fala de Jesus, esse diálogo, essa fala de Jesus, deixa muito claro que, de uma forma muito mais intensa, não quero aqui julgar a validade, ou até onde o Belchior ele tinha razão, até onde ele de fato tinha robustez naquilo que ele analisava, mas de uma forma muito mais intensa e muito mais válida, a gente vê esse sentimento de repulsa a uma passividade presente nessas palavras de Jesus. Jesus ele mostra que ele chama seus seguidores, seus discípulos, não para serem conformados, não para serem, queridos, aqueles que olham para a realidade caótica e se silenciam. Jesus chama os seus discípulos, os seus seguidores a uma vida ativa, e é de uma vida ativa de uma maneira que muitas vezes a gente pode até estranhar pelo costume, pelo contexto que nós vivemos, mas entendemos, queridos, que na palavra de Jesus, esse chamado ao amor é o chamado a uma vida ativa. Jesus, ele não quer discípulos, ele não quer crentes, ele não quer filhos, ele não quer seguidores que simplesmente sejam espectadores da vida. As palavras de Jesus, elas nos chamam a ter uma postura diferente, a não ficarmos simplesmente na retaguarda, nos defendendo, como se de alguma maneira fôssemos aqueles que não têm capacidade nenhuma de propor algo. Muito pelo contrário, Jesus em suas palavras deixa muito claro que ele quer que a sua igreja viva uma vida ativa, propositiva e compromissada com aquilo que ele traz nas nossas vidas. E queridos, se essa proposta ou as propostas de Jesus, elas são cansativas demais para nós, nós precisamos pensar o que de fato nós entendemos o que é ser discípulos de Jesus. O capítulo 13 do Evangelho de João, ele marca o início de uma sessão, o que a gente pode dividir como a segunda sessão do Evangelho de João, onde Jesus ele está trazendo ali a sua despedida aos discípulos, e também ele não só traz a despedida, mas ele
aponta para o seu sacrifício, para a sua paixão. É um momento em que Jesus ele traz seus discípulos a considerar uma realidade difícil, desafiadora, mas que eles precisavam considerar. E isso é bastante significativo. Entender que essas palavras, esses 2 versos que nós lemos no início, está dentro do início de uma despedida de Jesus, é bastante significativo. Eu lembro de um determinado momento, alguns anos atrás, talvez alguns aqui já assistiram e lembram, foi lançado um filme que tinha por título Antes de Partir. Ele tinha entre o seu elenco, entre os atores principais, um que para mim, pelo menos, é um grande ator, o Morgan Freeman. E ele já fazia um papel de uma pessoa já bastante experiente, que já vivia há muito tempo e já estava com uma doença que o levava a uma realidade terminal. E no seu tratamento, ele está andando com outro, ele conhece outro no hospital, em que eles estão na mesma realidade, vivendo seus últimos dias, vivendo os últimos momentos, eles não tinham muita realidade a encarar. E aí eles se juntam, um era muito rico, o outro já não era tão abonado assim, e eles decidem fazer uma lista daquilo que eles queriam fazer antes de partir. E eles elaboram várias situações, e uma delas me chama muita atenção, é que um deles queria, antes de morrer, rir até chorar. Uma coisa tão simples, mas que em todos os dias dele, ele não conseguiu viver essa realidade. Quando a gente está diante de um momento em que sabemos que são os últimos, que está se esvaindo, que está se acabando, nós olhamos invariavelmente para aquilo que mais importa, para aquilo que a gente enxerga com muito valor. E isso a gente precisa considerar, porque quando Jesus começa a essa proposta de se despedir dos seus discípulos, ele dá atenção e ele destaca aquilo que é mais elevado, que ele quer mais realçar diante deles. E esse texto está dentro desse contexto, ou seja, dentro dos principais destaques de Jesus aos seus discípulos. E dentre esses destaques, ele faz questão de acentuar a necessidade de uma postura a ser adotada por todos os seus discípulos. E nessa sua busca, nesse seu contato ali com os discípulos, nessa sua despedida, Jesus direciona seus discípulos a uma vida de postura ativa, propositiva e compromissada em meio ao cenário caótico e desafiador do mundo. Jesus chama seus discípulos, em suas últimas palavras, dizendo a eles que eles não deveriam viver acanhados, escondidos do mundo, escondidos da realidade do cenário que ele rodeava. Aquela inquietação que o Belchior sentia dos jovens que estavam calados diante daquilo que ele enxergava como opressão, como repressão, aqui Jesus, de uma forma muito mais válida e muito mais intensa, ele diz que nós não podemos ser crentes passivos, aqueles que vivem de forma passiva, acanhada, pelo contrário, ativo e propositivo no mundo. Isso é interessante a gente observar, porque está na base do que é ser crente. Está na base do que é ser discípulo de Jesus. Se nos escondemos, nos acaramujamos dentro da nossa redoma ali, pensando só em nós, em como podemos enobrecer a nossa vida, isso não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Cristo é viver de uma forma propositiva, ativa e compromissada com seus ensinos. Nessa sua palavra, nesses 2 versículos que nós lemos, ele faz isso nos mostrando 3 tópicos, 3 coisas, 3 fatores interessantes nessa realidade, nesse chamado a uma vida propositiva. É a causa dessa vida propositiva, é a finalidade dessa vida propositiva e o resultado dessa vida propositiva. Queremos desenvolver a nossa reflexão a partir desses 3 fatores que nós podemos entender nesses 2 versículos, nas palavras de Jesus. E o primeiro tópico que ele nos deixa claro em sua palavra é que essa vida propositiva que ele propõe, essa vida ativa a que ele nos declara, ela tem uma causa. E a causa, escute, é o seu chamado. Verso 34. Olhe comigo, ele começa dizendo algo muito significativo. Ele diz: eu lhes dou um novo mandamento. Isso pode
E com certeza soa muito estranho e esquisito às mentes pós-modernas. Porque aqui Jesus expressa claramente uma ordem, um mandamento, não é um conselho, não é um bom agouro, isso aqui é uma ordem, é um mandamento, e eles pedem essa ordem àqueles que lhe seguiam de bem perto. Precisamos meditar nessas duas realidades. Primeiro, a ordem. Esse texto, escute, é uma ordem, é um mandamento, não é uma sugestão, é uma ordem. E quando nós pensamos em ordem, nós somos levados a muitas vezes, sobretudo na mente de nossos dias, a entender que isso namora, isso flerta com a realidade tirana, que Jesus está agindo como um déspota, como se ele estivesse sendo abusivo com os meus quereres, com os meus desejos, com as minhas vontades, porque ele quer me dar uma ordem, porque eu tenho que seguir alguma ordem. Mas a palavra que nós traduzimos por mandamento, que também pode ser traduzida por ordem, escute, ela traz uma realidade muito significativa, porque a ideia de mandamento aqui tem como pressuposto a atmosfera de uma relação madura, fiel e harmônica. Essa palavra de Jesus, ela vem como se fosse um chefe, um patrão, que divulgou vagas na sua empresa e propôs uma atividade. E aqueles que aceitaram a oportunidade estavam diante dele para servir no propósito daquela empresa. Essa ordem aqui é como se Jesus fosse um rei extremamente digno, honrado, justo, eficiente, eficaz e poderoso, e ele expede a sua ordem para aqueles que são súditos do seu reino. Essa ordem, ela não é tirana, não é uma sugestão e também não é tirana. Não abusa com os nossos direitos, não agride e nem deve agredir as nossas vontades, os nossos desejos. Sabe por quê? Segunda coisa que a gente tem que observar aqui, porque essa ordem, esse mandamento é trazido para aqueles, escute, que eles seguem de perto. Se esse mandamento, se as ordens de Jesus, se os mandamentos de Jesus chegam aos nossos ouvidos como uma agulha alfinetando nossos tímpanos, é porque, queridos, nós não estamos seguindo Ele de perto. Só causa estranheza, só causa aflição, só causa dor para aquele que está longe. Esse mandamento, essa ordem, é para quem está perto. Sabemos nos evangelhos que Jesus era seguido costumeiramente por uma grande multidão. E normalmente quando Jesus chamava essa multidão a refletir um pouco mais profundo, aquilo causava desconforto. No capítulo 6, depois que Jesus multiplica os pães e os peixes, capítulo 6 do evangelho de João, ele traz, obrigado minha diaconisa, ele traz aqueles que havia presenciado o milagre a uma reflexão. Ele diz: vocês não estão aqui porque vocês viram os sinais. Vocês não estão aqui porque estão vendo o que eu estou fazendo e estão chegando à conclusão de que eu sou o Messias. Vocês estão aqui por causa das necessidades mais objetivas e mais superficiais da vida de vocês. Vocês querem alimentar-se, vocês querem encher a sua vida de bens, vocês querem simplesmente ter aquilo que eu posso dar em termos materiais, em termos do aqui e agora. No capítulo 8, Jesus ele conversa e passa a falar com os judeus que haviam crido nele, o texto diz no capítulo 8. E Jesus, ele traz um confronto àqueles, dizendo que eles precisavam permanecer na verdade, e a verdade
os libertaria. Eles olham para Jesus e dizem: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, o Senhor está dizendo que a gente precisa ser livre. Aqui não. Aqui Jesus fala com os 12. Aqui Jesus fala para quem segue de perto. Aqui fala para aquele que se deleita na intimidade com Cristo. Aqui Jesus fala para aquele que tem prazer, como Maria, de quedar-se aos seus pés e ficar ouvindo as suas palavras. Aqui Jesus está falando por aquele que quer conhecer o cheiro de Jesus. Aqui ele fala com aquele que quer sentir o tato de Jesus. Aqui ele fala com aquele que quer escutar o som da voz de Jesus. Aqui ele fala com aquelas ovelhas que reconhecem o tom, o timbre de sua voz. Se esse mandamento, se essa ordem causa estranheza a nós, lamentavelmente, é porque estamos longe de Jesus. Mas para quem está perto, isso aqui é como mel. Isso é uma delícia. Regozija a nossa alma e enche o nosso ser. Queremos seguir de perto? Não responda para mim. Queremos seguir de perto? Queremos ter intimidade? Queremos reconhecê-lo aonde quer que ele esteja e como ele esteja? Queremos intimidade? Precisamos entender que isso é vivido, mas depois de 2 pré-requisitos. Acompanhe comigo o raciocínio. Jesus expede a ordem, expede o mandamento. Ele fala àqueles que seguiam de perto. Isso é um aprendizado para nós e queremos seguir de perto. Mas para seguir de perto existem pelo menos dois pré-requisitos. Bom seria que fosse mais simples. Pelo menos 2 pré-requisitos. Jesus, ele mostra que o primeiro pré-requisito para segui-lo de perto é passar por um contexto de purificação. Só segue a Jesus aquele que vive um processo de purificação. Só segue de perto aquele que vive um processo de purificação. Se você reparar comigo, antes de falar isso, Jesus fez questão de, em determinado ambiente, ele lavar os pés daqueles que lhe acompanhavam, daqueles 12. Não só para mostrar humildade, não só para mostrar que a gente tem que ser servo, mas para dizer a eles que para seguir de perto precisa estar limpo. Precisa ser limpo, purificado por sua palavra. E é interessante que quando ele começa a lavar os pés, Pedro, ele começa a estranhar aquele momento, naquele ímpeto de Pedro. Não, o senhor não vai me lavar os pés não, que é isso? Jesus, se você não deixar que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai lá para 80, né? Sai do 8 para 80. Lave o corpo, lave os pés, lave a cabelo. Aí Jesus diz no verso 10, vocês estão limpos, louvado seja Deus. Vocês estão limpos, mas ele diz, mas não todos. Esse não todos reforça a ideia de que só segue de perto aquele que passa por purificação. Porque claramente a gente vê no texto que Jesus se refere a Judas. E Jesus, ele conduz a reunião de uma maneira tal que Judas é levado a ser retirado daquele espaço, daquele momento, daquela comunhão. Veja o verso 30, diz, assim, tendo recebido um pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Queridos, o impuro não permanece. O impuro não segue de perto. Não só porque ele não aguenta. Eu lembro de um autor, um teólogo, se não me falha, era Tim Keller, que ele falava que a santidade de Deus, ela é radioativa. Ela expulsa aquele que é impuro, naturalmente. Não só porque ele não aguenta a perspectiva de santidade, mas porque Deus, ele tira
o joio do nosso meio, Ele tira o impuro do nosso meio, Ele tira aquele que não tem compromisso com Ele do nosso meio. Entenda, queridos, o impuro, não se aperreie muito com isso não, o impuro não permanece, é retirado do meio daqueles que seguem de perto. Ele manda uma ordem, e essa ordem é trazida para aqueles que seguem de perto. E esses que seguem de perto, para seguir de perto, precisa passar primeiro pelo processo de purificação, que envolve um pacote que a gente pode trazer como regeneração, justificação e santificação. Mas também é necessário, para seguir de perto, a consciência de posse. Se você reparar no verso 1, no capítulo 13, João diz que Jesus amou os seus, aqueles que eram dele. No verso 8, Jesus diz a Pedro que se ele não deixasse que ele lavasse seus pés, ele não teria parte com Jesus, ou seja, ele não pertencia a Jesus. Se a gente reparar no verso 18, o texto diz que ele os conhecia porque havia os escolhido. Aquele que segue de perto, ele é consciente de que ele pertence a Deus. Ele não é de si mesmo, ele não é de outrem, ele pertence a Deus. Queridos, purificados e conscientes a quem pertencemos, estamos aptos ao chamado amoroso de Jesus. Devemos adotar uma postura de vida ativa, propositiva e compromissada, porque isso é um mandamento, é uma ordem do Senhor. E já é o bastante para que nós possamos viver conforme Ele indica. Mas Ele nos dá mais informações desse texto. Ele diz que há uma causa para essa vida propositiva, mas também há a finalidade. E a finalidade dessa vida propositiva que Jesus nos traz, nos chama, é amar e servir uns aos outros. E aqui talvez a gente possa entender que o caldo engrossa. Porque entender que é uma ordem, é um mandamento de alguém que tem autoridade sobre nós, de alguém que tem esse cuidado e a soberania sobre nós, talvez seja uma coisa até mais leve. Mas aí ele diz que tem uma finalidade, e a finalidade é amar uns aos outros. Veja o verso 34, o que é que diz? Ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Lembra o que a gente falou no início? São as últimas palavras no ministério terreno de Jesus. Ele diz, olha, eu lhes dou um novo mandamento. E novo aqui não é necessariamente o todo do amar, mas a referência do amar. Lá em Levítico 19, nós tínhamos uma referência. A lei trazia uma referência. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Agora o sarrafo aumentou. Amem, veja o que o verso 34 diz, queridos. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Louvado seja Deus. Como Ele nos amou, eu preciso lhe amar. Meus irmãos, minhas irmãs, embora nós sejamos tentados a pensar que amar e servir são coisas separadas, não. Amar e servir é um combo, estão interligados, não tem como a gente dissociar. Quem não ama, não serve, e vice-versa. Para eu amar, eu preciso servir, isso está interligado, por conta de 3 acepções que podemos ter na palavra do Senhor. A primeira delas, que podemos entender que amar e servir estão interligados. Escute, é que amar é uma decisão. Escute, isso é importante demais. Amar é uma decisão. E a gente precisa amadurecer o nosso conceito de amar. Você pode, queridos, não desenvolver uma afinidade comigo. Você pode nem chegar a ter muita intimidade comigo. Você pode, inclusive, me achar um chato de galocha. Você pode me achar uma pessoa até um tanto quanto desagradável, né?
Você pode achar que não tem muita graça em estar perto de mim, mas isso não impede você de me amar. A gente precisa tratar isso com sinceridade, com abertura e objetividade. Você pode não ser íntimo meu. Eu posso não ir na sua casa e comer aquele cuscuz recheado. Você pode não me levar para a sua casa, lá em, sei lá onde que for, para tomar um banho de piscina, um banho de praia. Mas isso não impede você de me amar, porque amar é decisão. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 10, ele diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Ele escolheu me amar. E se Ele escolheu me amar, e eu devo amar como Ele amou, eu preciso escolher lhe amar, ainda que com os desafios. Amar é decisão. O segundo tópico que a gente entende que amar e servir está interligado e é indissociável, é que amar, escute isso de uma forma muito atenta, amar é eminentemente uma prática, e a prática do bem. Frequentemente, meus queridos, nos evangelhos, quando Jesus fala de amor, ele fala de ação. Quando ele fala de amar, ele fala de algo prático que se segue a isso. E um exemplo disso, nós temos no capítulo 21 do Evangelho de João, onde ele olha para Pedro, fazendo aquele tratamento com Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? Você me ama? Aí Pedro responde: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. E ele fala para Pedro: pastorei as minhas ovelhas. Não há amor sem prática. Não há amor só verbal, que é só verbalizado. E deixa eu trazer algo aqui de uma forma mais objetiva, mais particular, mais específica. Me permita abrir esse ato. Eu nasci numa família de muitas mulheres. Minha avó teve 6 filhos, 5 mulheres e um homem. Então eu cresci rodeado de mulheres. E isso foi me fazendo crescer com uma admiração muito grande por mulheres. De maneira que quando eu fui me entendendo por gente, eu era doido para ser pai de menina. Aí Deus me abençoou em dobro, né? Dobrado. Me deu 2 meninas. Deixa eu dizer, minhas irmãs, não aceite menos do que um amor que se mostra. Você não está abaixo de qualquer consideração ou honra de quem assume compromisso com você. Não aceite menos de um amor que se prova, se mostra e se coloca de maneira prática. Se não chegou ainda a esse tipo de amor, não queira nenhum. Mas não entenda que você merece menos do que isso. É disso aí para cima. Não existe amor que não seja prático. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Romanos, capítulo 5, verso 8, Paulo diz: mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele prova seu amor. O amor de Deus é provado, é materializado, chega em nossas vidas de maneira palpável. Amar é praticar. Amar é eminentemente prático. Por isso, amar e servir caminham juntos, são indissociáveis. Quem não serve, não ama. Mas também, queridos, amar é olhar para fora. Não é olhar de forma fixa, atenta e retida e detida para dentro. Amar automaticamente é você olhar o outro, é você olhar para fora. Na sua primeira carta, João, ele diz o seguinte no capítulo 3, verso 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto,
também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Precisamos amar. É mandamento, é ordem, é finalidade da ordem que Jesus nos traz. Amar e servir uns aos outros. Isso é muito sério, porque é uma verdade. Porque está diretamente ligado ao papel do cristão em seus dias. Amar, queridos, é olhar para fora, é olhar para o outro, é colocar-se muitas vezes em segundo plano, é olhar para a necessidade alheia, é olhar para o próximo. Se nós não olhamos para o outro, se nós não olhamos para o próximo, pode ser tudo, mas não é amor. E o texto sagrado nos deixa muito conscientes disso. Precisamos amar, queridos, e servir. Porque amar é decisão. Porque amar é prática. E porque amar, queridos, é olhar para fora. Precisamos uns dos outros para amar. Ninguém ama só. Ninguém ama na solidão. Ninguém ama sozinho. Para eu saber o que é o amor, eu preciso de pelo menos mais um. Para que eu ame, eu preciso de você. Para que você ame, você precisa de mim. Para que nós amemos, precisamos de uns aos outros. Se queremos experimentar o que é o amor. E essa realidade de um amor concreto é muito interessante, porque nós não vemos Jesus andando com seus discípulos, dizendo: ei, eu te amo, ei. Ele pratica, perdão. Ele mostra, ele ensina, ele coloca aquilo em evidência. Devemos adotar uma postura de uma vida ativa, propositiva e compromissada, porque isso é um mandamento do Senhor para amar e servir uns aos outros. Mas também nós vemos na palavra de Jesus que não só tem causa, não tem só finalidade, mas ele traz também e apresenta um resultado dessa vida propositiva. E o resultado dessa vida propositiva que Jesus nos traz, nos apresenta, é que nós passamos a ter, a exalar, a demonstrar a identidade de Cristo. Verso 35, veja o que ele diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Quando Jesus ele diz todos, ele aponta para duas realidades, pelo menos. A primeira realidade é interna. Nós sabemos, querido, nós entendemos que somos discípulos de Cristo quando nós entendemos que nós amamos. Entendemos que amar é a evidência mais clara e palpável de que somos de Jesus. Não é porque eu dou um glória bem alto. Não é porque eu dou um aleluia bem alto. Não é porque eu louvo bonito. Mas é porque eu amo que eu sou de Jesus. Veja o que diz a primeira carta de João, capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Veja que coisa linda. Passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Amar é viver. Meus irmãos, nós podemos, para saber que somos de Cristo, identificar se nós de fato amamos uns aos outros. Quando nós detectamos isso em nosso viver, em nossa experiência de vida, nós podemos ter certeza de que estamos seguindo de perto, nós somos de Cristo. E isso é algo que não pode faltar, é algo inegociável para ser de Cristo. Porque eu posso até, queridos, não falar em línguas. Eu posso não profetizar. Eu posso não ter uma oração fervorosa, e quando eu oro, o coxo se levanta. Eu posso não ser tão extenso na fé em termos de dizer: Alto Nova Olinda, saia daí e venha para aqui. Mas eu não posso deixar de amar. Eu posso não operar milagres, mas eu não posso deixar de amar.
Se eu não amo, eu não sou de Cristo. Mas também tem outra perspectiva, a perspectiva externa. Jesus nos mostra essas duas, a interna, que nós sabemos que somos de Cristo quando amamos, mas também a externa, porque é amando que somos conhecidos como aprendizes, alunos, pupilos, discípulos de Jesus. Queridos, ele diz, mais uma vez lembrando esse verso 35, nisto todos conhecerão. E sabe qual é o sentido de conhecer aqui? É de algo que está perfeitamente revelado. Algo que está perfeitamente exposto. Totalmente desvelado, exposto e aberto ao conhecimento. Esse conhecer é como se o mundo visse a gente sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de acessório, sem nenhum tipo de filtro. É como se o mundo olhasse para a gente e visse a gente totalmente nu e cru como nós somos. Amar está no núcleo do que é ser cristão. Amar está dentro desse contexto. O resultado dessa finalidade que Jesus nos traz, da obediência a essa sua ordem, de uma vida propositiva, ativa no mundo, é nós nos colocarmos diante do mundo, afirmando a nossa real, genuína e verdadeira identidade, sem nenhum apetrecho, sem nenhum disfarce, sem nenhuma harmonização. Às vezes a gente quer harmonizar e acaba complicando o negócio. Nu e cru, como é? Quando você vê o cristão amando, ele está demonstrando que ele é um discípulo de Jesus, na sua essência. Um crente raiz. Amar é o cristão desnudo, sem acessórios. O amor, portanto, é o que há de mais radical, mais nuclear na vida de quem pertence a Jesus. E para concluir, queridos, após esse terceiro tópico nas palavras de Jesus, que é o resultado dessa vida propositiva que ele traz, nós podemos entender que apatia, conformismo, passividade diante do caos do mundo não é a vida que Jesus propõe. Aquela realidade, sem julgar a validade da opinião do Belchior, daqueles que silenciam frente à sua realidade, daqueles que se conformam com aquilo que ele vê, com o contexto que lhe envolve, não é a proposta de Jesus para nós. Somos direcionados a uma postura de vida ativa, propositiva, compromissada, traduzida no amor ao outro. Porque nós fomos chamados por e em amor, para amar e servir uns aos outros. E isso tudo resultando na mais pura identificação com Cristo. É nessa atmosfera que nós vamos a Pernambuco, ao país e ao mundo, anunciando o Evangelho e amando, porque Ele escolheu me amar.